Olá, aula 8, treliças. Bom, primeira coisa, o que são treliças? Na prática, treliças são esses elementos aqui. São elementos compostos por barras rotuladas em todas as conexões, ok? Então a gente vê que essa treliça aqui, ela tem várias conexões e a gente modela ela, construindo ela rotulada. Cada conexão está rotulada, ou seja, as barras não existe transição de momentos em cada ponto, é tudo rótulas, ok? E ela vai ser composta por triângulos, tá? Uma treliça é sempre composta por triângulos. A gente consegue ver aqui claramente que são vários triângulos um do lado do outro, né? Eles estão fazendo levemente uma curva, mas são vários triângulos. Por mais que a peça seja levemente arqueada, ainda são triângulos, ok? E no dimensionamento a gente vai ter basicamente cargas axiais nessas treliças, ok? Bom, por que treliças são utilizadas? A gente não chegou a olhar a outra hipótese, né? Porque a gente chegou a fazer umas modelagens, tá? Mas não chegou a olhar como se comporta ainda, porque a gente vai ter dois métodos de trabalhar uma estrutura na prática, que é ou barras rígidas ou treliças, ok? Barras rígidas que resistem em momento, ou treliças onde cada peça não resiste em momento por si, mas a treliça como um todo, né? O componente global treliça resiste em momentos e resiste cargas axiais, como tudo mais, só que cada componente só resiste cargas axiais. Então uma treliça pode resistir momentos como um todo, mas cada peça dentro dela só cargas axiais. Ela consegue transformar um momento em carga axial. Depois a gente vai ver como que ela faz isso, tá? Mas ela consegue fazer isso. O que mais que a gente tem também? Uma treliça, ela vai ter basicamente três nomes para componentes, ok? A gente consegue ver nessa treliça aqui, tá? Que essa barra aqui, ó, que passa de fora a fora aqui, ó, a gente chama de banzo, ok? Então a barra que vai fazer dar o corpo externo da treliça a gente chama de banzo, ok? Próximo elemento a gente chama de diagonais, ok? Então essas peças aqui que ficam, é como se você se bate e volta, o que está acontecendo na treliça é uma diagonal, são várias diagonais, tem dezenas de diagonais aqui nessa treliça. E se eu tiver uma peça que vai ficar perpendicular 90 graus com os meus banzos, a gente vai chamar de montante, ok? O montante, geralmente uma treliça que vai ter uma altura constante, é utilizado para garantir que a treliça realmente tem aquela altura, ok? Nem sempre é utilizado, nesse caso a treliça não tem, poderia acontecer de ter, aí é uma questão de projeto, beleza? Mas a questão principal aqui da treliça é que ela funciona dessa maneira. Como que uma treliça é calculada? Basicamente, nós temos tem vários métodos, né? O método inicial, que é o método mais chato, você tem que saber ele, porque é o método que vai salvar e vai funcionar sempre, é o que? É você vai começar num ponto que você sabe como a estrutura funciona, geralmente num apoio, ou no final da peça, num balanço da peça, e vim aqui calcular. Se fosse começar aqui por esse apoio aqui, tá? Eu calculei esse nó, esse nó, esse nó, esse nó, esse nó, esse nó, esse nó. Então eu vou fazer 3 equações para cada vez que tem um nó, ok? Então você vai me dizer, tá, mas sacanagem, esse galpão aqui vai levar 25 anos só para calcular a primeira treliça. Correto? Então esse não é o único método. Depois a gente vai ver outros métodos, método das seções e até métodos equivalentes a uma viga, que são muito mais fáceis, mas que não souber o básico desse método aqui, não vai funcionar por enquanto. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada. E outra coisa é que a treliça é o primeiro componente agora que a gente vai pegar uma estrutura e determinar as cargas em cada barra. Ok? Porque daí, com as cargas em cada barra, a gente já consegue dimensionar alguns efeitos. Não todos, mas alguns efeitos a gente já consegue. Principalmente tração é possível dimensionar tranquilamente desse método de treliça. Ok? Bom, vamos pensar a seguinte situação. Isso é um exemplo simples, básico. Você vai ver basicamente qualquer livro sobre estruturas. Que é o quê? Bom, vamos pensar aqui, vamos pegar um triângulo aqui, tá? Então, aqui nós temos, digamos, um beiral de um telhado, ok? Então eu sei que, desenho aqui, desse lado aqui, ó, eu tenho um apoio de segundo grau, ok? Tem apoio de segundo grau aqui, e aqui eu tenho um apoio rotulado, ok? Então eu tenho um apoio rotulado na vertical, na vertical. Então ele não resiste cargas na vertical, ele só resiste cargas na horizontal, ok? Então isso é um exemplo clássico de triângulo, tá? E nós temos uma carga aqui, tá? Temos carga aqui. Bom, o que a gente vai determinar aqui? Digamos que aqui eu tenho 50 centímetros de altura. Então eu tenho um beiral de 50 centímetros de altura. E ele vai ter um balanço de 1,20 m. Então um pedaço, né, ou 120 centímetros, deixar tudo em centímetros, tá? Mas eu vou ter, digamos, um beiral de uma casa e tudo mais, onde aqui bem na ponta eu vou ter uma terça, tá? Só para lembrar que terça é esses elementos aqui, ó. Esses elementos que correm em cima. Então, qualquer peça que eu apoiar em cima da tesoura, se ela recebe telha ou se ela vai estar perpendicular a uma telha, a gente chama de
terça, ok? Uma tesoura, uma treliça, ok? A tesoura é só uma treliça que serve para o telhado, ok? Que funciona para o telhado, tá? Imaginando aqui, tem essa estrutura aqui, e aqui bem na ponta, eu vou ter uma carga de, vamos pensar aqui, 390 kg, ó, quilograma força, beleza? Então, vamos pensar assim, carga menor, 100 kg força, okay? Então eu tenho uma carga de 100 kg força, beleza? Esse é um elemento que a gente tinha calculado algumas coisas similares, mas a questão que eu vou fazer aqui agora é o quê? É determinar se cada peça está em compressão ou tração. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, beleza? Eu vou chamar esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, ok? Então esses são os pontos A, B e C, ok? Bom, tendo isso aqui agora, a gente vai determinar o quê? Vai determinar como que cada peça está solicitada, beleza? O que eu vou fazer aqui, ele pode determinar, tem várias maneiras, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é o seguinte, só a primeira coisa é calcular essa diagonal. Então essa diagonal aqui ó, eu vou ter que é 50 vezes 50 mais 120 vezes 120 elevados aqui na 0,5, eu sei que minha diagonal tem 130, ok? Então 130 centímetros, ok? E também sei que posso calcular esse ângulo aqui só pela geometria, tá? 50 sobre 120, tiro a tangente na menos 1 disso aqui, igual a 50 sobre 120, só tirar a tangente na menos 1, ele já vai me dar a função aqui. Então vai me dar, vamos tentar de novo, 50 sobre 120, enter. Aqui, enter igual a, beleza, 0,41, tira a segunda função, aqui, tributarei a segunda função na tangente, vai me dar um ângulo de 22,62, ok? Então eu posso desenhar aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, é de 22,62. 22,62 graus, ok? Isso aqui eu já sei só por geometria básica, beleza? Bom, tendo isso aqui agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, calcular qual que vai ser a carga em cada barra e determinar se isso aqui é compressão ou tração. Para determinar se é compressão ou tração, a gente vai começar fazendo um chute, ok? Então a gente pode chutar se uma barra está tracionada ou está comprimida. Ah, mas eu chutei errado. Sem problemas, vai dar um valor negativo. Então, se eu colocar uma barra que está com menos 100 de tração, ela está em compressão. Tá? Eu tenho um carro e ele está a 30 km de ré, ele está indo para trás. Só isso, ok? Então, vou determinar aqui, ó. A princípio, vou determinar que todas as barras totalmente no chute, eu vou imaginar que elas estão tracionadas, ok? Tá, não é chute, porque o engenheiro na prática vai saber, depois de um certo tempo, se uma barra é tracionada ou comprimida, só de imaginar a peça, tá? Mas a princípio eu vou imaginar que todas as barras estão tracionadas. Se elas estiverem comprimidas, depois a gente ajeita. Sabendo isso então, como a gente pode começar? A gente pode começar, isso é uma regra sempre em qualquer treliça, a gente pode começar sempre em uma ponta ou calculamos as reações e começamos em um apoio. A regra básica é o seguinte, a gente vai sempre tentar buscar o ponto com a menor quantidade de novas barras, tá? O que são novas barras? Basicamente, quando for calcular uma treliça, eu vou ter algumas barras que eu não sei qual a informação dela. Eu não sei se ela está em tração ou compressão. Então eu vou sempre procurar pontos onde só tem uma ou duas novas barras que eu vou calcular tá? Para diminuir a quantidade de incógnitas e facilitar a conta, beleza? Então, nesse meu caso, eu vou começar, poderia começar com a tração, mas nesse meu caso, eu vou começar aqui, ó, com o meu ponto C, beleza? Então o ponto C vai ser o primeiro ponto que eu vou começar, tá? Sabendo isso, então, eu vou fazer o quê? Somatório de forças. Então, somatório aqui, tá? Somatório de forças em ó, no ponto C, somatório de força em C, do X, né, em X no meu ponto C, ok? Então, somatório de força em X no meu ponto C é igual a 0, porque eu quero que a estrutura fique parada. Bom, o que eu vou olhar aqui agora é o seguinte, eu imaginei que a minha barra AC está tracionada. Então, o que acontece é que ela está puxando para cá, certo? Então, que eu sei que minha barra AC está indo no sentido esquerdo, ela está indo para a esquerda, ela é negativa. Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui ó, é barra ou força AC, ok? Multiplicado pelo ângulo que eu tenho, ela negativa, né? Negativa, ok? Multiplicado pelo ângulo que eu tenho com o eixo X, que é cosseno de 22,62 graus, ok? E menos também, né? Porque a barra BC também está puxando para a esquerda, ela também é negativa. Veja aqui, ó, olhando daqui a primeira seta é para a esquerda, então menos força BC igual a 0. Isso que eu sei. Tá, menos com menos, como é que vai dar mais? Não, isso aqui é uma coisa que a gente estimou, depois a gente pode inverter. Beleza? Então isso eu sei. Com isso aqui eu não consigo fazer muita coisa, exceto que eu consigo colocar aqui, ó, que menos FAC
multiplicado pelo cosseno de 22,62 igual a FBC. Isso eu consigo calcular. Mais que isso eu não consigo por enquanto. Ok? Sabendo isso, então, vamos para a próxima hipótese. Que eu tenho sempre dois cálculos que eu vou fazer em toda a peça. Por isso a gente pode ter no máximo duas incógnitas. Ok? Somatório das forças em Y agora no meu ponto C. O que eu vou ter aqui? Primeira coisa que eu vou ter, então, que é igual a zero. Para a estrutura que está parada. Então, eu vou ter agora, primeira coisa que eu vou ter, menos 100 kg força. Ok? Porque está empurrando para baixo. Ok? 100 kg força é para baixo. Mais, porque agora a minha barra C está puxando para cima. Ela é para a esquerda, então ela é negativa, mas ela é para cima, então ela é positiva para o eixo Y. Ok? Então, mais força AC multiplicado por o cosseno agora do outro ângulo, que é 22,62 menos 90, 90 menos 22,62, né? Porque eu estou pensando esse ângulo aqui, ó, vai ser 90 menos 22,62 igual a zero, ok? Então, FAC multiplicado pelo cosseno de 90 menos 22 vai dar 67,38 aqui, ó, igual a 100 kg força, ok? Então, FAC igual a 100 sobre cosseno de 67,38 de 67,38 igual a, calculadora aqui rapidamente, 100 dividido por 67,38 e eu quero tirar o cosseno disso, que vai me dar um valor final de 260, tá? 259,99 é 260, então 260 kg força. Ok? Isso eu sei. Sabendo isso, então a gente pode só aplicar essa mesma fórmula nessa parte aqui de cima, tá? Porque agora eu sei quanto que é meu FAC. Então, FAC, que é menos 260, multiplicado cosseno de 22,62, igual a FBC, que isso aqui vai ser igual a 260 aqui, que agora é negativo, então é menos 260. Opa, vamos lá, apagar aqui. Menos 260, multiplicado por 22,62, e eu quero tirar o cosseno disso aqui, que vai me dar um valor de 240, ok? Então, igual a 240 kg força, ok? Então, eu tenho já carga nas barras. Sabendo isso aqui, então, uma coisa que eu determinei aqui, a minha força BC, tá? Então, o que importa pra gente tá aqui, ó. O que importa pra gente é esses valores aqui em azul, tá? É meu FBC igual a 240 e meu FAC igual a 260, tá? A questão que eu tenho aqui é o seguinte, que eu estimei, tá? Isso aqui, só que um detalhe aqui é menos, tá? Então aqui é menos, e meu resultado deu menos, ok? Então isso aqui na verdade FAC é, só esqueci de determinar, né? Mas é menos 240, tá? Então eu estimei que minha barra AC estava com uma tração, e realmente ela está com tração, porque o valor deu positivo. Então posso determinar aqui ó, o seguinte, ó, que minha barra AC, digamos que eu vou determinar aqui azul, seja tração e vermelho compressão, tá? Não tem uma regra fixa sobre isso, tá? Mas aqui ó, é FAC igual a 260 kg força, ok? Então isso eu consigo determinar aqui, ó, tá? Determinar aqui em cima, beleza? E a minha barra FBC, ela é menos 240, então determinar em vermelho. Então FBC igual a 240 kg força, ok? Isso que eu consegui determinar dessa treliça aqui, ok? E quando a gente vai dimensionar essa treliça, a gente vai saber esses valores, tá? Isso é uma questão. Agora, então, eu calculei pensando que estava tração e essa barra aqui estava na prática em compressão. A minha barra BC está em compressão. Então, na prática ela está em vermelha, tá? Comprimida, é só inverter esses sinais. Então, na prática eu vou pegar aqui ó, e desenhar que isso aqui está, na verdade, em compressão, não está em tração. Já essa barra aqui, ó, realmente, ela está realmente tracionada. Eu não errei quando eu pensei ela tracionada. Ok? Tendo isso aqui agora, a gente pode aplicar a mesmo formulário básico para o meu ponto A ou para o meu ponto B. Vou calcular no ponto A porque eu tenho essa reação horizontal aqui, né? Já aqui no ponto B eu tenho a barra aqui e eu tenho uma reação aqui e eu tenho uma reação aqui. Então são 3 pontos, ok? Porque eu tenho, vou pensar aqui, ó, eu vou ter em verde aqui agora minhas reações. Aqui eu tenho só uma reação para cá, tá? Já aqui eu tenho uma reação para cá e uma reação para cá. Então vai dar uma incógnita, duas incógnitas, 3 incógnitas. Tem que pensar no ponto A, que só tem duas, que é a A e a barra AB, ok? Então vamos novamente aqui, ó, próxima hipótese aqui, ó. Somatório das forças em X no meu ponto A agora. Bom, o que eu tenho de somatório de força em X no meu ponto A? Igual a zero, beleza.
somatório falecido ponto A. Então, eu tenho, primeira coisa, a minha barra FAC de 260, ela está puxando para a direita agora. Então, é 260 multiplicado pelo cosseno de 22,62. E agora ela é positiva, porque agora ela puxa para a direita. Ok? Mais, tá? Então, mais a minha força, a minha reação horizontal em A igual a zero. Ok? Então, 260 multiplicado pelo cosseno de 22,62 igual a menos RHA, ok? Igual a, calculadora aqui, 260 multiplicado pelo cosseno de 22,62, já está aqui na verdade, é 240, ok? Então vai ser 240, ok? Quilograma-força, tá? Sabendo isso então, eu sei que o meu RHA, só inverter, né? É igual a menos 240 quilograma-força. Eu pensei que ele estava puxando para a direita, ele está puxando para a esquerda. Ok? Então, a gente vai pensar aqui é o seguinte, ó, que meu somatório falecido no meu ponto A, minha reação horizontal em A é de menos 240. Próximo, somatório de forças em Y, ok? No meu ponto A também, igual a zero. O que eu tenho em forças em Y? Eu tenho 260, que agora é negativo, porque agora ele está puxando para baixo, ok? Ele puxa para a direita, mas ele puxa para baixo. 260 multiplicado pelo cosseno de 67,38, ok? Daí agora tenho minha reação AB, minha força, daí menos, né, porque a minha força B eu desenhei ela puxando para baixo, força B igual a zero. Então, menos 260 multiplicado pelo cosseno de 67,38 igual ao meu FAB. Tá? Sabendo isso, então, 260 multiplicado pelo cosseno de 67,38, calculadora. 260 multiplicado pelo 67,38, aplicar o cosseno aqui, igual a 100. Então, a minha barra aqui, ó, minha barra AB igual a 100. Então, menos 100 igual minha força AB. Tá? O que aconteceu aqui? Eu chutei errado também. Eu pensei que ela estava tracionada, mas na verdade ela está comprimida. Beleza? Bom, sabendo isso então, só vim aqui, ó, e ajustar isso aqui. Então, na prática, eu vou esquecer que eu tenho essa reação aqui, ó. Na prática, minha reação está para cá, ok? E a minha reação é de um valor aqui igual a 240 quilograma-força, ok? Então, por eu ter uma reação na 240 kg-força aqui, né? Então, reação horizontal em A igual a 240 kg-força para a esquerda, né? Não tem positivo e negativo, mas é 260 kg-força. Posso até imaginar que ela seja uma tração, porque ela está puxando a minha reação, ok? Tá? E a próxima situação que eu tenho é que a minha barra aqui, ó, essa barra aqui está comprimida. Então ela aqui está comprimida, eu vou desenhar ela em vermelho aqui, para vou detalhar que ela está na prática comprimida, ok? Então ela está comprimida aqui, ó, com uma reação de 100 kg-força. Então, 100 kg-força, beleza? Então essa é a minha reação, ok? Se eu tivesse detalhar isso aqui para algum executor e tudo mais, eu faria o quê? Eu faria o seguinte, ó, se eu tivesse detalhar essa treliça aqui como um todo, eu faria o seguinte aqui, ó, eu desenharia a mesma treliça aqui, tá? Desenhar a mesma treliça aqui do lado, ok? Tá? Só faria isso aqui, ó, eu apagaria essa região aqui, ó, apagaria essa região central aqui, beleza? Para dar um espaço para colocar as cargas, tá? Então aqui eu vou ter o quê? Lembrando que eu estou desenhando a tração em azul, tá? Até abrir um pouco mais de espaço aqui, ó. Faria isso aqui, ó. Viria aqui, tá? E colocaria aqui nessa região 260. Então, 260 em azul, beleza? Aqui eu colocaria 240 em vermelho, ok? Em vermelho, tá? E aqui eu colocaria o valor de, nessa região aqui, de 100 kg-força, ok? Também compressão, também vermelho. Em seguida eu faria isso aqui, ó. Pegaria um pincel, detalhei isso aqui como sendo uma compressão, isso aqui sendo uma compressão, aqui sendo uma compressão, ok? E já do outro lado aqui, ó, isso aqui é uma, puxa, agora, ao contrário, aqui comprimiu, beleza? Aqui vai tracionar com 260 kg-força, ok? Então esse é o detalhe das minhas cargas. O que mais que eu teria aqui além disso? São as reações. Então, vamos dizer que eu vou desenhar o que for puxar, digamos, puxar vai aproximar a treliça aqui, ó, eu vou puxar para cá, ó, vai puxar para cá com 240, então aqui vai ter 240, ok? Sabendo que eu tenho uma reação horizontal em A aqui, essa carga aqui também, outra coisa que eu tenho aqui é o seguinte, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma carga totalmente em Y e uma carga totalmente em X. Quando eu tenho uma carga totalmente em Y e uma carga totalmente em X, a gente só continua ela, porque aqui vai dar 90 graus, um ângulo não afeta o outro. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reação aqui, empurrando para cá, de 240 também, ok? E eu vou ter uma reação na vertical, ok? Uma reação na vertical aqui, segurando a estrutura de 100 kg-força, ok? Então, essa vai ser as minhas reações na prática da estrutura,
beleza? Então, esse é um cálculo básico de uma treliça. Claro, essa treliça aqui tem apenas 3 nós, ok? Como eu falei também, essa foto aqui vai ter uma treliça com centenas de nós, mas algumas regrinhas a gente pode seguir. Por exemplo, uma coisa que eu percebi interessante aqui, ó, é o seguinte, ó, primeira coisa eu desenhar aqui está em verde os detalhes, tá? Mas esse 100 kg força aqui, ó, tá? Empurrando para baixo é os mesmos 100 que eu tenho aqui, tá? Então isso é uma coisa interessante que a gente tem. A outra situação que eu tenho aqui é o seguinte, tá? 100 kg força para um vão de uns 100 kg força com 50 de altura para 120, então 100 dividido por 50 multiplicado por 120 vai dar 240, que é esses 240 aqui, tá? Então muitas vezes é uma treliça mais complexa, você poderia calcular isso aqui tranquilamente, certo? Não precisa calcular exatamente cada peça, mas eu sei que a barra na horizontal aqui, ó, ela vai ter, eu vou pegar a carga, ok? Vou multiplicar pelo vão, que vai me dar basicamente o momento, né, força vezes distância do momento, dividindo pela altura da treliça, eu tenho a carga no meu banzo reto, ok? Então isso são regras que a gente acaba tendo na prática, que depois, quando for calcular uma treliça mais complexa, a gente vai seguir elas, com base, não vai calcular peça por peça. Não, essa treliça aqui, com certeza não calculei peça por peça. Claro, eu utilizei um software, e o software realmente calcula peça por peça, mas a maneira de interpretar o software não foi conferindo peça por peça, foi conferindo os esforços globais da peça e ver se adequavam ao que eu tinha manualmente, beleza? Então esse é o dimensionamento base de uma treliça.